Então, hoje, né, gente, a gente vai começar um livro novo, né? Graças a Deus, livro de Números. É um livro mais agitado, é um livro com mais história, né? O livro de Levíticos é meio cansativo, é muita lei, né? Mas agora o livro de Números não, a gente vai ver sobre a caminhada com Deus. É muito legal o livro de Números, né? Então, eu vou explicar sobre esse livro hoje. Vou fazer uma introdução a esse livro, vou explicar por que esse nome de Números, né? A gente vai entender isso. E a gente vai entender que esse livro é muito importante. Ele fala sobre a saga no deserto. Ele fala sobre o início do período no deserto desse povo e o final do período no deserto desse povo. Então é um livro muito importante, o livro de Números, né? Fala sobre a caminhada desse povo com Deus ali no deserto, né? Então é um livro muito importante. A gente ouviu agora, antes de iniciar a aula, né, a música de Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim. Essa música é muito legal pro contexto que a gente está estudando, né? Que ele fala, eu amo a sua casa, né? É interessante para esse contexto aqui que a gente está estudando o Antigo Testamento, né? Porque hoje nós somos a casa de Deus, né? Então, assim, por esse contexto é errado isso, né? Porque a casa de Deus não é um prédio, né? O que a gente já estudou e já falou. Hoje, né? Deus não habita mais em construções erguidas por mão humana, né? Mas somente por obra dele, né? Somente em casa construída por ele, né? Então, por isso nós hoje somos a casa de Deus, né? Então é importante falar isso pra gente ouvir essa música hoje, né? Mas é importante falar que hoje nós somos a casa de Deus, amém. Então agora a gente vai falar sobre o livro de Números, né? Eu vou tentar seguir, gente, amém, vai dar certo, em nome de Jesus, mas eu ainda tô com um pouquinho de dor, né? Essa semana, segunda, eu não consegui dar aula, né? Eu peguei uma garoazinha no sábado, eu fiquei bem ruim, tive febre, né? Tava sem voz, mas eu vou. Amém. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer hoje esse livro de Números, capítulo 1, eu vou conseguir falar. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas vai passar em nome de Jesus. Amém. Já passou, amém. Então, o livro de Números vai nos falar sobre essa saga desse povo no deserto. É um livro muito importante. Nos fala sobre essa caminhada desse povo com Deus no deserto. A gente lembra que a gente vem estudando o Pentateuco, né? O Pentateuco são 5 livros ali escritos por Moisés, né? Gênesis, a gente já estudou. Êxodo, a gente já estudou. Levítico, a gente já estudou. Agora a gente está vendo o livro de Números. E depois tem Deuteronômio, né? Antes de entrar em Deuteronômio, a gente vai ler um salmo ainda que foi escrito por Moisés, que é esse percurso desse tempo do deserto até ali a promessa. A gente vai ler um salmo ainda antes de entrar em Deuteronômio. E alguns alunos me perguntaram porque a gente pôs Jó, né? A gente estudou Gênesis, Jó e depois entrou em Êxodo. É porque esse estudo, né, ele é feito de forma cronológica. Então a gente vai estudar a Bíblia não como está escrito na Bíblia, não como a gente vê aquela separação, né? Mas a gente vai estudar por ordem de acontecimentos. A gente vai ver uma diferença muito grande quando a gente chegar nos reis. Aí vai ficar legal esse estudo. A gente vai estudar o rei com o profeta da época, então a gente vai compreender. Porque às vezes a gente leu todo o rei ali e a gente chega no livro dos profetas e a gente vê também que era algo relacionado àquele rei, né? Então não, a gente vai ler de acordo com a cronologia ali de acontecimentos. Então a gente vai ler de acordo com o que aconteceu. Então, por isso que a gente vai seguindo a ordem de acontecimento das coisas. Agora a gente vai falar sobre o livro de Números. No hebreu, né, no hebraico, a paz, boa noite, igreja, ministério transformador pelo Espírito Santo, amém. No hebraico não leva esse nome, não significa números no hebraico, né? No hebraico o termo é no deserto. Eu vou tentar falar aqui a palavra no hebraico, mas me perdoe quem fala hebraico, porque eu não falo hebraico. Mas a palavra seria Bemidbar, né? Eu não sei falar hebraico, mas seria isso e significa no deserto. Porém, quando foi traduzido ao grego, né? A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Quando foi traduzido para o grego, esse livro, né, de Números, recebeu esse nome Números, mas não era Números, era no deserto. Por que leva esse nome de Números, né? Porque vai ser feita uma contagem do povo que está ali, né, do povo de Israel, de todas as tribos ali, né? Vai ser feita uma contagem. E leva esse livro leva esse nome de Números porque são feitas 2 contagens. Uma contagem foi feita, né, no início da peregrinação ali no deserto, que é a contagem que a gente vai ver agora. E no final do livro a gente vai ver mais uma contagem, que é a contagem que é feita no final da peregrinação. A gente vai ver que vai ter uma passagem nesse livro de Números, há uma passagem de 30 e poucos anos, né? Então começa-se ali no início da peregrinação
e depois se faz uma nova contagem ali no final dessa peregrinação no deserto. Por isso que é chamado livro de Números. Nesse livro a gente vê, né, aquela famosa passagem que são 12 espias enviados, né, e voltam sem crer, 10 voltam sem crer, né, e por conta disso, né, o povo fica ali no deserto 40 anos, né? Até que aquela geração morra ali no deserto. Então a gente vai estudar tudo isso agora. A gente está vindo de um livro meio parado, né? O livro de Levítico, que eram muitas leis, né? Um livro meio cansativo, eu sei, né? Mas a gente conseguiu fazer de uma forma que não ficou tão cansado, graças a Deus. Mas agora é um livro mais agitado. A gente vai perceber já uma agitação, a gente já tem mais história, né? Então o livro de Números é bem legal, gente. Fala sobre essa peregrinação no deserto, essa saga desse povo no deserto e a desobediência desse povo no deserto. É um povo que reclama muito, de cabeça dura, né? E eles vão atrasar e muitos não vão nem receber a promessa por conta disso. Então é um livro muito legal pra gente estudar. É o livro de Números, tá? Então agora no capítulo 1 diz assim, versículo 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo... Então, a gente lembra que esse povo saiu do Egito quando? No dia 15 do mês de Abibe, né? A gente lembra que foi no dia 15 do mês de Abibe que eles saíram do Egito e não era o início do ano para todo mundo. Já estava passando o ano, ali já era março, né? Então já era ali o mês de Abibe, já era o ano corrido. E Deus falou, não, agora a contagem do ano de vocês vai se iniciar agora, né? Vai começar do zero agora. Então aquele mês passou a ser o primeiro mês deles, né? O que não era para o mundo inteiro, mas para eles era o primeiro mês, porque foi o mês que eles foram libertos. Então agora aqui passou um ano, né? Tá dizendo aqui, no primeiro dia do segundo mês, né? No segundo ano. Então eles saíram no primeiro ano, dia 15, né? Do mês de Abibe, que era o novo primeiro mês deles. Do primeiro ano eles saíram ali do Egito. Agora aqui já está no segundo ano desse povo. A gente lembra quando a gente estudou sobre a montagem do tabernáculo, a gente lembra que demorou uns 10 meses, se eu não me engano de cabeça, uns 10 meses para o tabernáculo ser montado, né? Esse povo ficou 10 meses lá no Monte Sinai, né? Por conta da desobediência deles do bezerro, né? A gente lembra que era para ter sido montado muito antes, mas eles montaram o bezerro. A gente lembra que Deus ficou um tempo ali afastado desse povo, né? Então, depois o povo se humilhou, se rendeu a Deus e Deus voltou a ficar com esse povo. Mas isso rendeu 10 meses de espera para que Deus habitasse entre eles, né? Então a gente lembra disso. Aqui já está no segundo ano, né? Então eles saíram no primeiro ano, dia 15 do primeiro ano, no primeiro mês do primeiro ano deles, que passou a ser esse mês de Abibe, né? Eles saíram do Egito. Agora está no segundo ano. Então diz assim, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, né? Então aqui já fazia mais de um ano que eles tinham saído do Egito, mas não fazia um ano que eles estavam no Monte Sinai. A gente lembra disso, né? Eles chegaram no Monte Sinai no terceiro mês deles, do novo calendário deles. Eles chegaram ali no terceiro mês. E aqui eles estão no segundo mês. Estava quase fazendo um ano ali no Monte Sinai já, né? Eles já estavam quase fazendo um ano ali. A gente lembra também, é muito importante falar que em Êxodo capítulo 40, a gente estudou que o tabernáculo, né, foi erguido, foi construído ali no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. A paz, boa noite a todos, amém. Então foi no dia 1º do primeiro mês do segundo ano o tabernáculo foi construído. E aqui está dizendo o quê? No segundo ano, no dia 1º do segundo mês. Então fazia um mês que o tabernáculo tinha sido construído. Isso que vai acontecer aqui agora. Eu tô falando todo esse tempo para a gente ter uma noção de tempo aqui, né? É importante, né? Então aqui a gente tem uma ideia de que faz... mais de um ano que o povo foi liberto do Egito, né? Então o povo foi liberto no dia 15 do primeiro mês do primeiro ano e agora nós estamos no dia 1º do segundo mês do segundo ano. Então faz já um ano que esse povo foi liberto do Egito, né? Um ano e um mês e pouquinho, né? Um ano e um mês e pouquinho, porque eles saíram dia 15 do primeiro mês. Então, um ano e um mês e pouquinho. E aqui não faz ainda um ano que eles estão no Monte Sinai. Eles chegaram no Monte Sinai no mês 13. E aqui eles estão no mês 2 do segundo ano. Então, tá quase fazendo um ano ali já que eles estão parados ali no Monte Sinai. Então, eles montaram o tabernáculo. Deus ordenou, né? Falou que eles podiam montar o tabernáculo no dia 1º do primeiro mês do segundo ano.
E aqui Deus vai falar agora com Moisés, né? No dia 1º do segundo mês, do segundo ano. Então faz um mês que o tabernáculo está erguido. Então isso é importante. Faz um mês que o tabernáculo já foi erguido, o trabalho está funcionando ali no tabernáculo e Deus vem e chama agora Moisés para falar com Moisés sobre o censo. A gente vai ver que vai ter um censo aqui, né? Então diz assim no versículo 2. Levantai, deixa eu só tirar o volume aqui desse outro celular. Pronto. No versículo 2 diz: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Então aqui Deus ordena que Moisés conte todos os homens de todas as tribos, né? Então a gente lembra que falou sobre isso também, né? Que a gente chegou eu até falei, antecipei essa parte, né? O total que se chega de pessoas ali, né? Porque eles vão ter que pagar, a gente lembra que eles pagavam um resgate, né? Eles tinham que pagar um resgate pela vida deles e cada um deu um valor ali, né? Era meio ciclo, né? Cada vida valia meio ciclo. A gente lembra que estudou isso também já. Então aqui Deus fala para Moisés que é para fazer uma contagem desse povo, né? Para contar todos os homens por cabeça, né? Homem por homem é para ser contado. E no versículo 3 Deus diz quais homens que é para contar, não é todo homem, mas somente os homens de 20 anos para cima, né? Todos os homens que são capazes de sair à guerra em Israel. Então, homem de 20 anos para cima, mas que não tem capacidade de guerrear, né? Aquele homem que tem alguma necessidade ali, não consegue sair para a guerra, não era contado. Então, são os homens de 20 anos para cima que tinham capacidade de sair para ir para a guerra, que podiam ser contados e chamados de uma guerra, né? Então, você vai contar aquele que você pode chamar numa guerra, que você pode contar com ele na guerra. Então, é assim que foi feita a contagem. Então, era de 20 anos para cima, todos os que eram capazes de ir à guerra, né? A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. No versículo 4, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Né? Então foi escolhido um cabeça para cada tribo, né? Então a gente vai ver aqui que vão ser faladas 12 tribos. Eu vou explicar sobre isso também. Que a gente vai ver que na verdade são 13 tribos, né? Porque tem a tribo de Levi. A tribo de José se dividiu em Manassés e Efraim. E a gente vai entender isso hoje. Eu vou falar sobre isso hoje. Então no versículo 4 diz assim: estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão, né? Então, esses são os nomes dos homens que vão ser o cabeça de cada tribo e vão ajudar vocês. É isso que Deus está falando. Ó, esse nome que eu tô falando é o nome da pessoa cabeça da tribo que vai ajudar vocês a fazer essa contagem. Então, cada pessoa era incumbida de fazer a contagem dentro da sua tribo, né? Não deve ter sido um trabalho tão difícil, porque a gente lembra que ali no Monte Sinai, né, Moisés recebeu ali o auxílio, né? A gente lembra que Moisés recebeu o auxílio ali do sogro dele, né, o Jetro, né? Que falou para ele levantar algumas pessoas ali para ajudar ele, né? Então, provavelmente ali já tinha alguns. A gente lembra até que quando Moisés subiu lá para falar com Deus no Monte Sinai, foram juntos 70 anciãos quando foi para participar do sangue e do corpo do cordeiro, né? Então, não devia ser tão difícil assim, já tinha uma certa organização ali, né? Então, mas Deus escolhe alguns cabeças de algumas tribos. E a gente vai ver que interessante o cabeça da tribo de Judá, porque ele está na genealogia de Jesus. Então, diz assim: estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. Né? Da tribo de Ruben, o cabeça que vai ajudar Moisés e Arão a fazer a contagem vai ser Elisur, que é o filho de Sedeur, né? No versículo 6, Deus diz, da tribo de Simeão, o cabeça que vai ajudar vocês vai ser o Selumiel, que é o filho de Zurissadai, né? Então, ele vai ajudar vocês a fazer essa contagem dentro da tribo dele, da tribo de Simeão. De Judá, vai ser Naasson, filho de Aminadab. Então, de Judá, da tribo de Judá, o cabeça dessa tribo vai ser o Naasson, filho de Aminadab. Esse Naasson aqui, ele tá na genealogia de Jesus Cristo. E ele é pai de alguém que eu acho que agora vocês vão conhecer quando eu falar. Ele é o pai de Salmon. Quem é Salmon? Que casa com a Raabe. Então, ele é o pai
ele é o sogro, né? Esse Naasson aqui, Naasson, ele é o sogro da Raabe, né? Que a gente vai conhecer a Raabe, né? A prostituta que deixou de ser prostituta, creu em Deus, né? E foi salva ali, né? Em Jericó. E tá na genealogia de Jesus. Então, esse Naasson aqui, ele é pai de Salmão, que vai se casar com Raabe, que a gente vai ver. Então, no versículo 8 diz, da tribo de Issacar, né, quem vai ficar responsável, cabeça ali, por ajudar Moisés e Arão a fazer a contagem, vai ser Natanael, filho de Zuar. No versículo 9 continua, de Zebulon, né, da tribo de Zebulon, quem vai ficar responsável ali em ajudar Moisés ali a fazer a contagem em Arão vai ser Eliabe, filho de Elon, né? No versículo 10 continua, dos filhos de José, de Efraim e de Manassés, aí que tá, José não tem uma tribo, né? Então tem tribo José. A gente vê que tem tribo Judá, tribo Naftali, tribo Dan, né? Tem tribos de todos os nomes ali, descendentes de Israel, né? Todos os filhos de Jacó ali tem uma tribo, mas José não. A gente vai ver que José, na verdade, são duas tribos. Se dividiu entre os filhos dele, que a gente já estudou isso em Gênesis, né? Que na verdade José recebeu o direito da primogenitura, acabou recebendo o direito de primogenitura por conta do que Rubem fez, né? Rubem foi e se deitou com a mulher do pai, e ele desonrou o leito do pai dele e perdeu o direito à primogenitura dele. Então a gente estudou isso em Gênesis. Então, José tomou o direito à primogenitura diante disso, né? E Deus confirmou, a gente vai ver que Deus vai confirmar isso, né? Que Deus realmente está dando para José o direito de primogenitura, porque o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada, né? A gente já falou isso também quando a gente estudou sobre o roubo da primogenitura, né? Quando Jacó comprou a primogenitura de Esaú, eu já expliquei sobre isso também. A gente lembra que o primogênito, né, ele tinha direito à porção dobrada. Então, a gente vai perceber que Deus realmente deu a José, né, esse direito de porção dobrada. Então, José recebeu duas terras. José vai ter uma porção para Efraim e uma porção para Manassés. Então, acaba que Deus reconhece a José o direito da primogenitura, né, como Jacó queria, né. Então, aqui, no versículo 10, diz que José também, né, das tribos de José, são duas tribos de José, Efraim e Manassés, né. A gente lembra também, né, ao que parece na Bíblia, José não teve mais filhos, né, ao que parece José não teve mais filhos, mas a gente lembra que quando Jacó lançou as bênçãos, a gente lembra, né, que Jacó, ali no final da vida dele, né, ele falou com todos os filhos ali, né, e quando ele falou com Efraim e Manassés também, né, um capítulo antes da bênção sobre todos os filhos, ele fala sobre Efraim e Manassés para impor sobre José o direito de primogenitura, né? Então, quando Jacó fala isso, a gente lembra que Jacó fala, olha, se vier José a ter mais algum filho, o filho que José vier a ter vai ser contado dentro de Efraim e Manassés. Então, não vai ser contado como uma tribo a mais, né? Teve algum filho além de Efraim e Manassés, vai ser computado ali em Efraim ou em Manassés, vai ser jogando ali entre os filhos de José que ele já tinha, né? Provavelmente José não teve mais filhos, né? Então, realmente ficaram essas duas tribos aqui, Efraim e Manassés. E se teve, eles estão dentro dessas tribos. Foram para a tribo de Efraim e Manassés, né? Então, aqui, da tribo de Efraim, que é descendente de José, né? Quem ficaria responsável de ajudar a fazer a contagem? Elisama, né? Filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, descendente de José, quem ficaria responsável de fazer a contagem ali da tribo, né? O Gamaliel, filho de Pedazur, né? Pedazur. Então, no versículo 11, a gente vê sobre Benjamim também. Da tribo de Benjamim, quem ajudaria ali, quem é o cabeça ali da tribo de Benjamim, que vai ficar responsável em contabilizar, né? Esses homens. Seria Abidã, filho de Gideone. No versículo 12 diz, né? Da tribo de Dan, quem fica responsável em ajudar ali Arão e Moisés a contabilizar esses homens seria Aiezer, né? Filho de Amizadai. No versículo 13 diz de Aser, né? Da tribo de Aser, quem ficaria responsável, o cabeça ali da tribo de Aser, seria Pagiel. E Pagiel é filho de Ocrã, então ele ficaria responsável, o cabeça pela tribo de Aser, de fazer a contabilização ali dos homens para Moisés e Arão. No versículo 14 fala da tribo de Gade, né? Da tribo de Gade ficaria responsável Eliasaf.
Gente, minha voz tá falhando um pouquinho, às vezes eu paro um pouco, que eu ainda tô em recuperação, viu, de saúde, mas amém. No versículo 14 diz, de Gade, então, né, da tribo de Gade, ficaria responsável Eliasaf, né? Então Eliasaf ficaria como cabeça da tribo de Gade, ele é filho de Deuel ali, então ele ficaria responsável por fazer a contabilização ali dos homens. No versículo 15 diz, da tribo de Naphtali, né? Aira ficaria como cabeça, né? E ele é filho de Enã. É muito legal. Na próxima aula a gente vai ver sobre a divisão das tribos, né? É muito legal. Eu fiz até um desenho para tentar mostrar. E eu vou mandar depois amanhã, na aula de amanhã, eu vou mandar uma foto. Ficou bem legalzinho para explicar como que essas tribos seriam distribuídas. E Deus fala até qual que era o movimento delas em guerra, quando fossem mudar o acampamento ou em guerra. Tinha uma estratégia ali, Deus dava uma estratégia, né? Tinha que uma tribo na frente, outra tribo atrás, outra tribo atrás. Tinha uma ordem e Deus dá essa ordem. Qual é a ordem das tribos ali? E onde que o tabernáculo tem que ficar, né? Onde que fica ali a localização da arca, Deus vai falar isso na próxima aula, a gente vai ver, bem legal. Então no versículo 16 continua. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então aqui tá vendo, o cabeça dos milhares de Israel, né? Então a gente lembra que Jetro tinha dado aquela dica, né, para Moisés, né? Levanta um cabeça sobre 10, um cabeça sobre 50, um cabeça sobre 100, um cabeça sobre milhares, né? Então é isso. Então esses já eram os cabeças ali e eles foram chamados. Eles eram os maiorais da tribo, né? De cada tribo ali eram os cabeças realmente. Eles foram chamados para ajudar Moisés nesse trabalho. Então eles organizavam, eles eram chefes daquela tribo e organizavam a tribo para a tribo se contando ali, né? Então no versículo 17 continua. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes. Versículo 18. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Então eles fizeram toda a conta e no dia primeiro do segundo mês, eles declararam para Moisés quanto foi que deu a conta. Então cada um chegou lá e falou quanto que foi contabilizado de cada tribo, né, para Moisés. Aí no versículo 19 então diz, né, como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Como Deus havia mandado contar, eles foram e contaram. Dos 20 anos para cima, quem tivesse disposição de ir para a guerra, né? Não disposição, mas tivesse saúde e condições realmente de seguir uma guerra, né? Então, no versículo 20 continua. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Ruben, o total de 46.500 homens, né? Então aqui não tem muito o que explicar, né? Da tribo de Ruben, eles chegaram à conclusão que tinha 46.500 homens dentro daquela situação que Deus havia dito, de 20 anos para cima, capazes em guerrear, né? Homens bons para sair para a guerra. Então, chegou ao total na tribo de Ruben de 46.500. A gente vai ver que a maior tribo com homens mais capazes é a de Judá. A gente vai ver realmente isso. Então, no versículo 22 continua, dos filhos de Simeão, né? Então, vai falar agora também quanto que foi contabilizado na tribo de Simeão, né? Então, diz no versículo 22 que da tribo de Simeão, né, foram contabilizados dentro desse requisito que Deus falou, né? No versículo 23, gente, eu vou dar uma resumida porque minha voz tá falhando um pouco. Mas dá para entender, tá? É que vai repetindo muito, né? Senão eu vou gastar muito tempo, muita voz lendo, né? Então, como é o mesmo sentido, eu vou dar um resumão. No versículo 22, então, diz que da tribo de Simeão, né? Contando da mesma forma que contou as demais, a de Ruben, né? Chegou ao total na tribo de Simeão de 59.300, no versículo 23 diz, né? Então, foi 59.000 homens e 300, né? 59.300 homens foram contabilizados na tribo de Simeão. Na tribo de Gade, né, no versículo 24 e 25, diz que foi contabilizada também a tribo de Gade, né, contado conforme Deus ordenou, e se chegou ao número, né, de 45.650 homens ali, de 20 anos para cima, bons para a guerra, né? Então, chegou a esse número. No versículo 26 e 27, diz sobre a tribo de Judá. Na tribo de Judá foram contabilizados, né, 74.600. Então, é o maior número que tem, foi o da tribo de Judá. Foram 74.000 homens, né, e 600
de 20 anos para cima, com possibilidade de sair para a guerra, né? Então, no versículo 28 e 29, diz sobre a tribo de Issacar. Diz que na tribo de Issacar foram contabilizados 54.400. Então, chegou ao total de 54.400 homens de 20 anos para cima para irem à guerra. No versículo 30, né? Diz, dos filhos de Zebulon, eu já ia ler aqui tudo, não vou ler não. No versículo 30 diz que da tribo de Zebulon, né, se chegou a contabilização de 57.400, né? Então, na tribo de Zebulon, tiveram ali 57.400 homens contabilizados prontos para sair para a guerra. A gente vai ver que esse número é muito importante quando Deus for ajeitar. Deus vai ajeitar depois as tribos de uma forma estratégica. Para quê? Para proteger o tabernáculo. A gente vai ver na aula que vem, amanhã, Deus vai montar essas tribos em volta do tabernáculo. O tabernáculo fica no meio, as tribos ficam em volta, de forma a proteger o tabernáculo, a casa de Deus ali, né? E quando eles saem, né, para se movimentar, vão para outro lugar, né, eles vão andar bastante, né? Então, quando eles saem para se movimentar, também tem uma forma estratégia de proteger o tabernáculo, porque o tabernáculo vai ser desmontado, né? E os levitas eram incumbidos de levar o tabernáculo. Todos os levitas, a gente vai ver que cada tribo tinha a incumbência de levar uma coisa do tabernáculo. Então, as outras tribos tinham que proteger esse movimento, né? Porque a tribo de Levi só tinha que cuidar de movimentar o tabernáculo. E as outras tribos tinham que proteger o tabernáculo ali, porque ali era a presença de Deus, né? Então, a gente vai observar isso. No versículo 30, então, diz que da tribo de Zebulon, né, se chegou à contabilização ali de 57.400 homens. No versículo 32 diz, né, que dos filhos de José, né, da tribo de Efraim, né, que vem de José, se chegou ao total de 40.500, né, vindos de Efraim. No versículo 34 diz sobre Manassés, né? Manassés também é outro filho de José, a gente lembra, né? Então, de Manassés também foram contabilizados 32.200 homens, né? No versículo 36 diz que dos benjamitas, né, da tribo de Benjamim, o irmão de José ali, né, foi contabilizado 35.400 homens, né? Dos filhos de Dan, né, e as gerações foram contabilizados, de 20 anos para cima, capazes de sair para a guerra, foram contabilizados 62.700 homens. Dos filhos de Asser, né, foram contabilizados 41.500 homens. No versículo 42 e 43 diz sobre Naftali, né? De Naftali foram contabilizados 53.400 homens. No versículo 44 diz: foram estes os contados por Moisés e Arão. E os príncipes de Israel eram 12 homens, né? Então, os príncipes de Israel eram 12 homens, que foram esses cabeças que a gente ouviu falar, né? O cabeça de cada tribo, né? Então, eram 12 príncipes. Cada um era pela casa de seus pais, né? Então, aqui a gente vê que eram 12 príncipes, 12 cabeças, 12 tribos, né? Mas, na verdade, são 13 tribos, porque tem a tribo de Levi. Mas a gente vai entender ao longo desse livro, né, que a tribo de Levi não é contada, né? Ele não é uma tribo de guerra, é a tribo de Deus. É uma tribo que foi separada para servir a Deus. Então, eles não têm que sair para guerra, nada. Então, eles não são contabilizados, a tribo de Levi, né? Então, na verdade, são 12 tribos, contando Efraim e Manassés, que a gente viu os 12 cabeças aqui, computando Efraim e Manassés, né? Mas tem a tribo de Levi também, só que a gente vai entender por que eles não são contados, né? Eles são uma tribo diferenciada, a tribo de Levi. Então diz aqui, né, que eram os 12 príncipes, né, dessas 12 tribos, exceto a tribo de Levi. Com a tribo de Levi seriam 13, né? Mas aqui são as 12 tribos, né? Eram 12 homens, cada um pela casa de seus pais. Então, no versículo 45 continua: assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, chegou-se a um total de 603.550. A gente já falou sobre esse número também. Em Êxodo a gente falou sobre esse número, né? Quando a gente viu sobre a montagem do tabernáculo, né? Porque foram entregues, né? Cada cabeça tinha um resgate, né? Por essas vidas, por essas cabeças. E a gente lembra que era pago meio ciclo, né? E esse ciclo foi usado no santuário. Então a gente já estudou sobre isso, a gente viu até esse número, né,
em Êxodo, tá? Então, no versículo 47 continua. Mas os levitas, então aqui diz, os levitas não foram contados. Então, eram 12 tribos sem contar a tribo de Levi. A gente vai entender mais adiante que a tribo de Levi não vai ter herança, eles não vão ter uma terra, assim, não vai ser, na hora que for feita a distribuição das terras, vai ser feito um sorteio, né, das terras, e não vai ser sorteado uma terra para Levi, né, e Deus vai explicar isso, porque a herança de Levi é Deus. Então, eles não vão ter uma herança, uma terra dada para eles, porque a herança deles é Deus e Deus basta para eles, né? Então, aqui eles também não são computados, não são contados. São contadas as 12 tribos, considerando Efraim e Manassés, né? Então, são consideradas 12 tribos aqui. Com os levitas seriam 13 tribos, né? Mas não são considerados eles, porque eles não são para sair para a guerra, né? Então, foram considerados homens ágeis para a guerra. Eles não são para a guerra, eles são para ali se manter no serviço de Deus, né? Então, no versículo 47 diz, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor havia dito a Moisés, no versículo 49, você não deve contar a tribo de Levi, não deve contar ele entre os filhos de Israel, porque eles são diferenciados, né? Então, eles não vão ser contados juntos, eles são à parte, né? Então, aqui no versículo 50, continua, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho. Então, eles não devem ser contabilizados para a guerra, né? Não devem ser contabilizados para nenhum desse tipo de serviço, mas eles devem se preocupar apenas de cuidar do tabernáculo. Só isso, eles devem se cuidar do tabernáculo, se incumbir, né, se ocupar de cuidar do tabernáculo, né, do testemunho ali, né, da arca. Deve se preocupar em cuidar dos utensílios ali do tabernáculo e de tudo que pertence ao tabernáculo. A preocupação deles é essa, eles têm que se preocupar com isso e não com guerra. Eles têm que se preocupar com a casa de Deus ali, né. Então aqui continua, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Então a tribo de Levi é para isso, a gente vai ver mais adiante, né, que cada tribo, né, a gente vai ver que dentro de Levi haviam casas, né, famílias, né, coatitas, gersonitas, meraritas, né, e cada uma era incumbida de levar uma coisa, né, tinha que obedecer. Uma tinha incumbência de levar a cortina do tabernáculo, outra tinha incumbência de levar as placas, né, aquelas, os ferros, né, aquelas coisas. Então, cada uma tinha uma incumbência ali. E eles tinham que se preocupar só com isso, não tinham que se preocupar com mais nada. A tribo de Levi era para se preocupar somente em servir ao tabernáculo, né? Então, aqui diz, devem se preocupar com todo o utensílio do tabernáculo, tudo que pertence ao tabernáculo, e eles é que vão levar o tabernáculo. Então, quando eles forem se movimentar, a gente vai ver que eles vão se movimentar bastante, né? Até chegar à Terra Prometida, tem muito movimento. Então, eles vão se movimentar bastante. E toda vez que for se movimentar, quem tem que levar o tabernáculo são os levitas. Não é a tribo de Judá, não é nenhuma outra tribo. Quem tem que mexer no tabernáculo é a tribo de Levi. Então aqui diz isso, né? Eles é quem devem levar o tabernáculo e todos os utensílios, né? Então a jarra, não adianta um de Judá querer levar a jarra. Tudo que é do tabernáculo tem que estar na mão de um levita, não podia estar na mão de outra tribo ali, não. Então aqui diz, eles ministrarão no tabernáculo, né? Eles vão servir no tabernáculo, eles vão trabalhar no tabernáculo, né? Então essa tribo de Levi vai ser uma tribo separada para trabalhar somente no tabernáculo. Eles não têm que fazer mais nada, não tem que sair para a guerra, não tem que fazer nada. Não tem que se preparar para ser um exército, não tem que se preparar para nada disso. Eles têm que ajudar ali no tabernáculo, ficar ajudando o sacerdote, ajudar tudo ali que tiver dentro do tabernáculo. E eles vão se acampar ao redor do tabernáculo. Isso é interessante, o que acontece? A gente vai ver isso na próxima aula. Aqui Moisés já deu uma adiantada na condição da distribuição das tribos ali. Eu fiz até um desenho, o tabernáculo fica no meio, né? As tribos vão ficar todas em voltas, né? Vão ficar 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, né? Vai ser assim a distribuição. Só que vai sobrar uma tribo, né? 3 vezes 4 dá 12, realmente. Só que tem uma tribo, a tribo de Levi, porque na verdade ao todo são 13 tribos, tem a tribo de Levi. O que Moisés está querendo dizer aqui, né? Eu vou mostrar com mais clareza na próxima aula, tá, gente? Com o desenho que eu fiz, que eu vou explicar as outras tribos também. Então, vai ter o tabernáculo aqui no meio, aqui 3 tribos, aqui 3 tribos, aqui 3 tribos, aqui 3 tribos. E entre a tribo e o tabernáculo tem que estar os levitas. Entre as 3 tribos aqui e o tabernáculo tem que estar a casa dos levitas. Entre as tribos aqui de baixo e o tabernáculo, a casa dos levitas. É isso que está dizendo aqui no versículo 50. Aqui é o tabernáculo,
em volta, né? Aqui eu fiz um desenho, amanhã eu vou explicar direito. Aqui é o tabernáculo, né? E aqui são 3 tribos, aqui 3 tribos, aqui 3 tribos e aqui 3 tribos. Aqui entre as tribos e o tabernáculo, quem tem que estar são os levitas. Então os levitas deveriam estar entre o tabernáculo e as tribos, né? Não é as tribos direto para o tabernáculo, mas os levitas deveriam estar no meio. Aqui, por exemplo, à frente, a gente vai ver na próxima aula que à frente do tabernáculo, uma das tribos que vai ficar na frente do tabernáculo é a tribo de Judá. Então a tribo de Judá vai ficar aqui, o tabernáculo está aqui à frente da tribo de Judá, no meio tem que estar os levitas. A casa dos levitas tinha que ficar ali no meio dessas tribos. E é isso que está dizendo aqui. Os levitas vão ter que se acampar ao redor de todo o tabernáculo. Então, eles vão ficar ali ao redor do tabernáculo, porque primeiro as outras tribos protegem os levitas e os levitas protegem o tabernáculo. É nesse sentido, né? Em casos de guerra, a gente vai ver que é uma estratégia ali de guerra mesmo para proteção do tabernáculo. A maior proteção ali tem que ser dada ao tabernáculo. Então, a gente vai observar que vai ser feita uma proteção ali de todas as tribos, vai vindo tribo por tribo, são 3 tribos para proteção norte, 3 tribos para proteção sul, então são 3 tribos para cada lado protegendo, né? Aí, por exemplo, alguém veio querer invadir ali, pegar o tabernáculo, lutou contra as 3 tribos. Ainda vai ter os levitas. Os levitas vão ter também que proteger o tabernáculo. Aí depois chegaria no tabernáculo. Então, esse era o sentido, né? De proteger realmente o tabernáculo. Então, aqui diz que eles deveriam ficar ao redor do tabernáculo. Então, no versículo 51, continua. Quando o tabernáculo partir, né? Ou seja, quando todo mundo for sair. Como é que eles saíam? A gente vai observar mais para frente, a gente vai ler. Eles não decidiam que iam sair do lugar, não eram eles que decidiam. A gente lembra, né, que eles eram guiados de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, né, que era ali a presença de Deus, né, Jesus Cristo ficava guiando eles, a gente já falou sobre isso. Como é que eles saíam? Quando essa nuvem andava. Se a nuvem estava parada, eles ficavam parados. Se a nuvem começou a andar, então eles andavam. Era assim que eles eram guiados, né? Então aqui diz, quando o tabernáculo partiu, por quê? Porque quem sai primeiro é o tabernáculo realmente, né? Dá uma impressão estranha, parece que o tabernáculo está partindo e eles não, né? Mas é isso, esse sentido mesmo. Porque quem saía primeiro era a nuvem de coluna que estava no tabernáculo e não eles, né? Não eram eles que decidiam passear e sair e mudar de lugar, né? Mas era a nuvem. Então a nuvem começou a andar, saiu do tabernáculo, começou a andar, eles tinham que arrumar tudo e sair e seguir na nuvem, né? Então aqui é isso que está dizendo. Quando o tabernáculo começar a andar, a nuvem começar a andar e o tabernáculo tiver que ser desmontado e partir, né? Tiver que seguir aquela nuvem, então quem é que vai desarmar o tabernáculo? Só os levitas. Não é para ninguém de outra tribo tocar naquilo. Só quem vai desmontar o tabernáculo, né, são os levitas. E aqui continua. E quando parar o arraial, né, a nuvem parou em um lugar. Então eles sabiam que era ali que eles tinham que ficar. Porque era assim que eles eram guiados, né? A nuvem andava e eles iam andando. A nuvem parou, eles paravam. Então a nuvem guiava eles e a coluna de fogo também. Então a nuvem parou em um lugar e eles tinham que ficar acampados ali, parados ali. E quem ia montar o tabernáculo de novo ali naquele lugar? Os levitas. Ninguém mais podia tocar, só os levitas que podiam montar. Então aqui diz, o estranho que se aproximar vai morrer. Então ninguém podia, de outra tribo, não é estranho de outra nação não, gente, é de outra tribo mesmo. Chegar lá, um da tribo de Aser morre, se for juntar, se for tentar montar, né? Não podia, só podia montar quem era levita. Aí no versículo 52 continua. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte. A gente vai ver que há uma divisão de arraial ali. Por exemplo, o arraial de Judá, né? A primeira tribo vai dar o nome do arraial. Por exemplo, vai ser arraial de Judá, arraial de Dan, né? Então vai ser arraial de Efraim, por exemplo. Mas no arraial de Efraim vai ficar Efraim, Manassés e Benjamim. Mas o nome do arraial é arraial de Efraim. Leva o nome da tribo que tá ali, né? Em primeira disposição. Eu já falo contigo, Speed, tá? Você levantou a mão, eu já falo contigo só um instante, tá? Amém. Então vai ser feita essa disposição ali, né? A gente vai ver isso na próxima aula, que vai explicar bem sobre isso, sobre arraial. Eu fiz até esse desenho que eu mostrei agora há pouco, e eu vou tirar foto amanhã e mandar para vocês, que explica bem sobre arraial.
Então, por isso está dizendo aqui, né? Cada um vai ficar no seu arraial. Por exemplo, a tribo de Benjamim, o arraial da tribo de Benjamim não era o arraial da tribo de Benjamim. O arraial da tribo de Benjamim era o arraial de Efraim. Então, recebia o nome do arraial do primeiro, né? Que era o Efraimita. O Efraimita vai ficar à frente de Manassés e Benjamim. Eles ficam à frente ali. E a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, vai falar, é isso que está querendo dizer aqui no versículo 52. Eles vão ter que se acampar, cada um no arraial que Deus mandou eles acamparem. Então, se Deus mandou ali no arraial de Efraim, ficar Efraim, atrás de Efraim, Manassés, e atrás de Manassés, Benjamim, não é para Benjamim ir lá para o arraial de Judá. É para Benjamim ficar montado ali. Ele, lógico que ele pode ir lá conversar, né? Você pode sair conversar, você pode sair e andar por todo o acampamento. Mas você não podia montar a sua tenda em um lugar que não fosse o previsto por Deus, né? Isso que está dizendo aqui. A gente vai ver com mais clareza essa previsão de lugares na aula que vem amanhã. Então diz aqui, né? Segundo as suas turmas. Aí no versículo 53 diz, mas, mais uma vez, Moisés fala, mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, que foi o que eu expliquei. Aqui vai ter a disposição das tribos, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, o tabernáculo no meio, e ao redor do tabernáculo, os levitas. Todos os levitas vão estar ao redor do tabernáculo, e depois deles é que vem as tribos, né? Isso que está dizendo aqui. Aí então aqui diz, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Então é aquilo que eu falei, as 3 tribos que estão no sul têm a missão de proteger os levitas. Então, as 3 tribos do sul dão a vida pelos levitas. E quando chegar nos levitas, conseguiu matar as 3 tribos, vem as outras e conseguiu. Chegou nos levitas, os levitas têm o dever de dar a vida pelo tabernáculo, né, do testemunho. Então, era nesse sentido, né? Eles protegem os levitas e os levitas protegem o tabernáculo. Então, no versículo 54, continua. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram, né? Então, o capítulo 1 é facinho, né? É um capítulo, às vezes, meio chatinho, né? Todo o início de capítulo é meio chato, gente. Geralmente quer fazer a gente lembrar de algo que aconteceu antes, né? Então, fala um pouquinho de genealogia e tal. É sempre assim, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo que vai seguindo o ritmo ali da história, né? Mas todo livro é assim, né? Todo livro que você for parar para ver, todo filme que você for assistir, o início tá querendo te explicar o que tá acontecendo, né? Então é sempre assim. Até pegar a história ali, né? O andamento da história tem que explicar o que tá acontecendo, tá? Então hoje a gente finaliza a aula aqui. Amanhã vai ser uma aula bem legal, que eu vou mostrar, vai ser bem dinâmica, né? Eu vou mostrar no desenho que eu fiz, a disposição das tribos, tá? A gente vai ver direitinho. A gente vai ver, né? Lembrar de quem se relaciona a cada tribo, né? Judá vem de qual mulher de Jacó, né? Eu fiz isso também no papelzinho que eu desenhei ali, eu fiz também. Eu acho interessante também a gente saber, né, qual a posição das mulheres ali, né, de Jacó, ali em torno do tabernáculo. Eu também fiz, eu acho interessante. Então a gente vai ver isso amanhã, tá bom? Então hoje a gente finaliza a aula, gente. Amém, graças a Deus eu consegui, porque eu tô com uma dor de cabeça, mas amém, glória a Deus, glória. Eu tô ainda em tratamento, tô me recuperando, né, eu peguei uma gripe forte, tive febre, né, tava bem ruim, tomei antibiótico, então tô me recuperando, mas graças a Deus conseguimos fazer a aula hoje, amém. E amanhã a gente vai continuar no capítulo 2, com a graça de Deus, tá?